Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Corinthians com o Grêmio por 2-2. Realmente o Corinthians vinha embalado, né, por duas vitórias consecutivas, desde que o Ramon Dias ele assume o comando técnico do Corinthians, né, o Corinthians que vinha muito mal, vinha perigando bastante na zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Corinthians consegue sair da zona de rebaixamento, porém ainda corre perigo de rebaixamento, né? Ainda tem uma pontuação bastante baixa. Lembrando que calcula-se que mais ou menos 45 pontos é o que salva o time do rebaixamento, então, levando isso em consideração, o Corinthians ainda vai precisar remar bastante para poder realmente ficar tranquilo. Falar em tranquilidade, o jogo não começou nada tranquilo para o lado do Corinthians, porque logo no início o Grêmio já abre o placar, o que muda totalmente o panorama da partida, né? O Corinthians que vinha num viés de confiança acaba tomando esse gol logo no início e tem que mudar toda a sua postura. A partir daí o Grêmio realmente abdica de jogar, na minha visão até demais, porque eu creio que apesar de estar vencendo de forma parcial, o Grêmio deveria tentar pelo menos pressionar o Corinthians, mas não foi o que aconteceu. A partir do primeiro gol do Grêmio, o Corinthians realmente tem o domínio total da partida, o Corinthians toma a iniciativa, tem os lances. Lógico, ainda não é um time que está organizado, muito embora o Ramon Dias vem dando uma melhorada no nível técnico do Corinthians, a gente vê que aos poucos está havendo uma melhoria, só que ainda está bem longe do ideal. A partir daí nós temos um lance de bola parada, onde o VAR enxerga um pênalti. O juiz vai averiguar e realmente ele confirma o pênalti. Na minha opinião, o pênalti de fato ocorreu, porque se você reparar bem na jogada, o Romero ele vem sendo puxado pelo braço, não sei nem se ele chegaria na bola, porém dentro da área você não pode puxar o seu adversário e impedi-lo de estar disputando a jogada. Então, na minha visão, o pênalti foi bem marcado, muito embora acarretou em bastante revolta dos gremistas, porém, na minha visão, o pênalti tinha que ser marcado realmente, porque o zagueiro do Grêmio ele impede o Romero de estar prosseguindo na jogada. O pênalti foi marcado e foi convertido pelo Yuri Alberto, 1-1. Aí o Corinthians volta a equilibrar a partida, volta a estar com 1-1 no placar. E como a gente tem que lembrar também que é um confronto direto, né? Muito embora o Grêmio, por todas as questões que aconteceram no Rio Grande do Sul, ele tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, é um confronto direto pela zona de rebaixamento, né? Ao fim do primeiro tempo, o Grêmio ainda tem um gol anulado, né? Por uma questão de impedimento, o que acaba revoltando mais ainda os gremistas, né? Inclusive, na entrevista do intervalo, o goleiro do Grêmio dá declarações bastante fortes, né? De que estava se sentindo prejudicado pela arbitragem, que estava. Ele realmente reclamou bastante, estava bastante indignado com a arbitragem. Eu creio que a arbitragem não foi das melhores, mas também não creio que ela comprometeu no resultado final do jogo. Aí, a partir disso, nós tivemos um segundo tempo também bastante disputado, bastante tenso, né? Até pela situação das duas equipes, porque qualquer uma que perdesse se arriscava a afundar ainda mais, né? E a gente sabe que o campeonato já está na metade, então a partir de agora não pode haver certos tipos de erro. Então eu vi bastante cautela de ambas as partes, porém o Grêmio ele consegue um gol de forma bastante interessante, numa jogada bastante bonita. Realmente o Grêmio que vem mostrando uma qualidade, o Grêmio que vem mostrando evolução, né? Muito embora ele teve todo esse período parado, teve os problemas no Rio Grande do Sul, mas eu creio que aos poucos o Renato Gaúcho está dando um jeito no Grêmio. Eu vi bastante melhor em relação aos últimos jogos do Grêmio. Nós tivemos uma jogadaça do Vila Sante, realmente ele vai lá, faz o segundo gol.
Vila Sante, que para mim é um excelente jogador, realmente é um jogador bastante diferenciado, um jogador bastante habilidoso. Ele vai lá e deixa o Grêmio com 2-1. Nisso faltavam 15 minutos para o fim do jogo. Ao que parecia, se encaminhava para uma vitória do Grêmio, porém não foi o que aconteceu, porque como o Grêmio tem um jogador diferenciado, o Corinthians também tem, que é o Garro. Realmente é impressionante como o Garro foi uma contratação acertada da diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians cometeu inúmeros erros durante a gestão, mas se nós podemos destacar um acerto, realmente foi a contratação do Garro, porque ele salvou o Corinthians já inúmeras vezes. Eu creio que ele é um jogador importantíssimo, um jogador que vem salvando o Corinthians rodada após rodada, e hoje aconteceu novamente. Hoje ele faz uma jogada muito bonita e dá um chutaço realmente indefensável. Ele que é um jogador que chuta muito bem, finaliza extremamente de forma extremamente precisa e mais uma vez ele consegue empatar o jogo. O jogo permanece empatado por 2-2, o que na minha visão, analisando a tabela, ficou um pouco melhor para o Corinthians, muito embora as duas equipes buscassem os 3 pontos, né? Pelas circunstâncias do jogo, como o Corinthians foi buscar esse empate quase que aos 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians, ele, na minha visão, sai um pouco melhor do que o Grêmio nessa situação, mas ainda assim está perigando, né? Eu creio que o Corinthians chega aos 19 pontos, se eu não me engano, então ainda para chegar aos 45, ainda o Corinthians vai ter que percorrer um bom pedaço, assim como o Grêmio, né? Muito embora o Grêmio tenha 2 jogos a menos, ele chega a 15 pontos e também vai disputar a zona de rebaixamento aí. Eu creio que as duas equipes têm o seu lado que comemorar, né? Creio que se a gente analisar as rodadas um pouco anteriores, né? Eu creio que ambas as equipes tiveram uma boa melhora, porém elas estão numa situação bastante difícil e creio que irão disputar a questão do rebaixamento até a última rodada. O Corinthians precisa fazer bastante ponto, assim como o Grêmio também. E o Grêmio ainda tem um desafio extra, que é a questão da recuperação após o ocorrido no Rio Grande do Sul, né? O Grêmio não tem um estádio fixo para poder mandar os seus jogos, então vai ter uma dificuldade ainda maior. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Na sua visão, o empate foi justo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.